Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um evento do Conselho Regional de Administração da Bahia, promovido pelo Núcleo de Estudos em Administração da Produção e Logística. Hoje teremos a palestra sobre projetos governamentais para intermodalidades do Estado da Bahia. Sou Carolina Nunes, atuo como administradora do setor de desenvolvimento profissional do CRA Bahia e acompanharei o evento neste dia. Para realizar a abertura do evento, convido o coordenador do Núcleo de Estudo e Administração da Produção e Logística, Vanderlei Menezes. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Ouvindo bem? Sim. Ok. Meu nome é Vanderlei Menezes. Atualmente estou coordenador do Núcleo de Estudos em Administração da Produção e Logística. Sou administrador de empresas e professor universitário, mestre em estratégia e empreendedor também. Gostaríamos de agradecer ao palestrante, Dr. Matheus, em aceitar o nosso convite para este evento, que faz parte das comemorações do Dia do Administrador, bem como a todos os participantes aqui presentes. Nós gostaríamos também de parabenizar o Núcleo de Estudos em Administração da Produção e Logística por mais um excelente evento realizado. No evento de hoje, nós teremos uma grande oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os desafios governamentais para a infraestrutura logística no estado da Bahia, que sabemos possuem grande potencial, né, que se transforma em vantagem competitiva, mas que ainda apresenta gaps importantes relacionados a políticas públicas e carências de investimento público e privado para transformar essas vantagens que a nossa Bahia tem em desenvolvimento econômico para o nosso estado. Temos a certeza que será um grande evento para todos. O nosso núcleo, ele tem os seguintes objetivos. Nosso núcleo de estudo tem os seguintes objetivos: discutir aspectos de inovação tecnológica nas várias áreas da administração, promover debates sobre problemáticas organizacionais, incentivar a constante atualização dos profissionais da administração, desenvolver conhecimentos necessários à sua empregabilidade e produzir publicações científicas e temáticas e de interesse do grande público. Convido a todos vocês a fazerem parte do nosso núcleo de estudos em administração da produção e logística. No chat, o nosso pessoal do CRA estará disponibilizando os links das nossas redes para inscrição. Na nossa conversa de hoje, teremos um palestrante, seremos brindados pelo palestrante Matheus da Cunha Dias. O Matheus, ele é arquiteto pela UFBA, especialista em políticas públicas e gestão governamental pela Fundação Visconde de Cairu. Ele é especialista em políticas públicas e gestão governamental no estado da Bahia desde 2005. Foi coordenador de intermodalismo e depois diretor de logística da antiga Superintendência de Planejamento e Transporte da Secretaria de Infraestrutura do estado da Bahia, conhecida como SUPET, e foi também assessor especial do secretário de Planejamento. Foi diretor de intermodalismo e, agora, ele é o titular da Superintendência de Planejamento em Logística de Transporte e Intermodalismo da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado da Bahia. Ou seja, pessoal, teremos aqui, né, uma rica exposição de temas que com certeza nos dará a oportunidade de discutirmos tão importante assunto. A nossa previsão é de 50 minutos para a apresentação e 30 minutos para um ciclo de perguntas e respostas, que elas já poderão irem sendo colocadas no chat pelos participantes. O nosso pessoal vai estar observando essas perguntas e no momento de perguntas e respostas a gente vai poder abrir um debate sobre os temas. Passo agora a palavra para o superintendente Matheus Cunha. Matheus, seja bem-vindo e excelente apresentação. A bola está com você. Delei, muito obrigado pelas palavras aí tão gentis e generosas. Eu espero corresponder pelo menos em parte aí essa expectativa toda que você acabou gerando aí em torno do meu nome agora. Mas enfim, vamos dar o nosso melhor aqui. Eu escolhi, na verdade, abordar um tema que eu vejo que
às vezes ele é muito badalado, assim, na mídia e tal, mas eu sinto que tem uma certa incompreensão quanto, assim, às dificuldades, os desafios que estão envolvidos e também as oportunidades que ele pode gerar de desenvolvimento, de geração de renda, de emprego, de receita para o Estado e etc. E eu entendo que como eu estou falando aqui para um público muito qualificado, então talvez seja uma oportunidade de entrar em alguns detalhes assim que quando a gente acaba falando para uma mídia mais generalizada fica um pouco difícil. Tá? Então, assim, já vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Não sei se vocês já conseguem ver. Deixa eu colocar aqui no modo slide. Está aparecendo? Sim, está aparecendo agora, Pronto. apresentação. Ótimo. Então, eu queria falar um pouco do potencial, né, para a intermodalidade no estado da Bahia. Tá? Eu vou começar conceituando um pouco o que é, de fato, a intermodalidade. Tá? Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco, para chegar nessa conceituação, o que é o transporte intermodal e o que é o transporte multimodal. A gente nota que, às vezes, eles são usados como sinônimos, mas não são exatamente sinônimos, né? De uma forma geral, eu poderia até dizer que todo transporte multimodal pode ser caracterizado como intermodal, mas nem todo transporte intermodal poderia ser chamado de transporte multimodal. Então, aí o que acontece? No transporte intermodal, são utilizados 2 ou mais operadores logísticos contratados de forma independente, de forma que o dono da carga precisa monitorar o transporte nos pontos de integração entre esses modais. Um pode ser utilizado para realizar o primeiro trecho do transporte, realizado por caminhão, enquanto o outro se ocupará do próximo trecho realizado por trem, por exemplo, e um terceiro poderá ter que fazer mais uma pernada rodoviária até o destino final, ou ainda um porto ou um centro de distribuição, conforme o caso. Né? E no transporte multimodal, um único operador logístico, que é chamado de OTM, ou Operador de Transporte Multimodal, ele se responsabilizaria por todos os trechos do transporte, abarcando todos os modais que seriam utilizados e se responsabilizando pela carga até o destino final dessa carga. Tá? O termo transporte intermodal ele não tem uma base jurídica estabelecida. Já o termo transporte multimodal, ele é definido pela lei 6288/75, pela lei 9611, que revogou, né, a lei 6288/75 e que instituiu a figura do operador de transporte multimodal. Tá? A gente vai ver um pouco mais na frente que isso tende a gerar, a partir do momento que você tem isso instituído, que você tem, vamos dizer assim, esses modelos de contrato estabelecidos, você tem um marco legal, uma regra para o cumprimento desses contratos, você cria situações em que a gente consegue criar uma cultura de utilização do transporte multimodal ou intermodal em que o dono da carga ele se sente mais seguro, mais confortável e transfere para um terceiro, né, uma atividade que não é própria da atividade dele. Então, se ele produz alguma mercadoria, ou mesmo se ele tem algum
não produz propriamente essa mercadoria, mas tem está inserido no processo produtivo de alguma forma, ele deixa de se preocupar com, por exemplo, vários contratos pode deixar de se preocupar com vários contratos de transporte, né? E ter que ficar monitorando essa carga o tempo todo, e passa a ter foco no negócio dele, que é onde ele agrega maior valor, onde ele gera mais lucro para a operação dele. Aí tem um quadro falando um pouco das vantagens do transporte intermodal e do multimodal, né? O modelo intermodal, basicamente, ele tem uma maior liberdade para negociar os preços e os prazos dessas entregas, né? desses fretes. O aumento da competitividade do setor, maior flexibilidade para compor a operação de transporte e mais dinâmica no cumprimento dos prazos. O modelo multimodal tem como vantagem, como utiliza apenas um operador, traz maior agilidade no processo de contratação, facilidade no acompanhamento da carga em trânsito, maior leque de serviços para contratar, né? Pode contratar também a parte de armazenamento e distribuição, e tem uma facilidade maior também na parte de cobrança. Nossa debilidade hoje está no fato de que a gente tem muito pouco operador de transporte multimodal no país. Então, a oferta desse serviço ainda é limitada frente ao que seria a demanda, né? Em mercados, por exemplo, mais maduros, como o mercado europeu, por exemplo, onde esse tipo de serviço é oferecido mais facilmente. Além disso, vale ressaltar também que existe formas de integração de transportes que são intramodal. O que é uma integração intramodal? Quando eu faço a integração entre o próprio modo de transporte. Então, isso é muito comum no Brasil, porque como a nossa matriz de transporte ela é muito rodoviária, e o transporte rodoviário ele é executado aqui, inclusive em longas distâncias, o que não é tão recomendado, mas que por uma série de razões no Brasil isso se consolidou por décadas e vem sendo revertido aí nas últimas 2 décadas, mas ainda de uma forma lenta e que ainda nos deixa a uma certa distância, né, desses mercados mais maduros. Então, normalmente, para o transporte de longas distâncias, a gente utiliza muito a carreta. Carretas, às vezes, biarticuladas, que têm uma capacidade de carga muito grande, e que normalmente elas não quando a gente fala de carga geral, elas não fecham um frete único, né, com uma única mercadoria. Então, há necessidade de, em algum ponto, você fazer o fracionamento dessa carga e distribuir com caminhões menores. Tá? Esse é o tipo de integração ou melhor, a integração de transporte que é mais frequente hoje no país. Tá? Um dos motivos principais para que isso também seja utilizado com tanta frequência é que o transporte rodoviário ele não precisa de grande infraestrutura para fazer integração. Então, é possível você chegar com um caminhão em qualquer porto seco ou galpão de distribuição, às vezes estruturas bem precárias mesmo, e fazer o fracionamento da carga e passar ela para outros caminhões menores, tá? Mas a gente nota também que tem havido um crescimento grande de centros de distribuição especializados. Hoje em dia, com o avanço do e-commerce, isso tem se tornado cada vez mais frequente, onde você tem galpões muito bem estruturados, com pé direito mais alto, com as baias, que a gente chama de docas para os caminhões, né, que são
são áreas onde, normalmente, de um lado do galpão, você tem as docas para as carretas, e do outro lado do galpão você tem as docas para os caminhões baú. Tá? Ele tem um piso um pouco mais elevado, então não há necessidade de trazer a carga para baixo para depois elevar. Normalmente você usa um equipamento, não, uma empilhadeira, etc. O pé direito dele normalmente é um pé direito mais alto, então você consegue armazenar mais carga num espaço menor. Você normalmente conta com sistemas de software, de gerenciamento de estoque, etc. Está tendo tem um áudio aberto aí no fundo. Então, voltando, você tem um áudio aberto aí no fundo. O pessoal que está com o áudio aberto aí, poderia pedir ao pessoal da suporte para fechar? Eu já fechei. Tá bom, obrigado. Então, voltando, são centros que empregam, né, as melhores práticas, tem pessoal especializado no manuseio dessas cargas. Existem também, hoje, muitas instalações voltadas para frio, né, para laticínios, produtos perecíveis, frutas que se utilizam disso. Então, esse mercado tem crescido bastante, mesmo quando a gente fala da integração intramodal. Tá? Fiz isso mais só como um recorte. E a gente sabe também que com o avanço, né, do e-commerce e do que a gente está chamando aí de indústria 4.0, a gente tem tido também a possibilidade de, nesses pontos de troca, nesses nós logísticos ou nós modais, agregar algum tipo de valor ao próprio produto. Logo, quando você fraciona o produto, você já está, na verdade, você já está agregando algum valor àquilo ali, mas é muito pouco. Então, esses centros, hoje em dia, você já encontra, por exemplo, serviços de embalagem, etiquetagem, às vezes até algum tipo de customização que você necessite fazer para um determinado mercado específico. Às vezes esses serviços já estão disponíveis. Então, eles abrem oportunidade também ali de geração de emprego, de geração de renda, e às vezes até pelo próprio, hoje em dia, né, com a automação dos processos produtivos, às vezes você gera até mais emprego, mais valor agregado no produto, num ponto desse de troca, do que na própria fábrica, na própria indústria. Eu agora vou dar um panorama geral assim, do setor de transportes e de armazenagem e pontos de troca. Tá? Eu vou falar um pouquinho agora da situação da cabotagem. Tá? Ela é uma forma muito eficiente de integração intermodal que está em rápido crescimento no Brasil e na Bahia. Tá? As informações que eu tenho de avanço do transporte de cabotagem no Brasil, elas dão conta de que de 2010 para cá, esse volume ele triplicou, tanto no Brasil quanto na Bahia também. A gente teve um volume 3 vezes maior. A gente tem hoje um volume 3 vezes maior de produtos transportados por esse tipo de transporte aquaviário, que é a cabotagem, do que tinha em 2010. Tá? O governo federal tem um projeto chamado BR do Mar, né, que visa, entre outros objetivos, ele tem ampliado a oferta e melhorado a qualidade do transporte de cabotagem. Isso tem ajudado a equalizar melhor a matriz de transporte nacional, né? E a Bahia tem chances, e isso vem se observando, de ser um grande beneficiário desse tipo de transporte, né? Aí a gente destaca que é o estado da Bahia que tem a maior extensão costeira do Brasil
dependendo da forma como você meça, porque tem formas diferentes de medir o litoral, né? A Bahia pode ser considerada aí que tem um litoral de aproximadamente 1.000 quilômetros, tá? Que é cerca de 1/8 do litoral do país inteiro. Esse programa ele foi instituído aí em 7 de fevereiro de 2002, por meio de uma lei, e ele tem uma série de estímulos ao transporte de cabotagem, né? Ele faz alusão aí ao que uma rodovia marítima que tem intenção de conferir relevância à cabotagem, estado semelhante ao do modo rodoviário na matriz de transporte do país, tá? Qual a grande vantagem do transporte de cabotagem para o Brasil como um todo e para a Bahia em especial? O Brasil, ele, além de ser um país que tem uma linha costeira muito extensa, ele tem também uma concentração demográfica e econômica muito forte na linha costeira, né, no litoral. Então, você tem uma grande quantidade de grandes centros consumidores, a maior parte, inclusive, das capitais, ou estão no próprio litoral, ou estão muito próximo ao litoral, né? Aí poderíamos destacar o caso de São Paulo, que, apesar de não ser uma cidade litorânea, está muito próximo ao litoral. Curitiba, da mesma forma, além de todas as outras capitais litorâneas que a gente tem, descendo do Nordeste até o sul do país. Praticamente todos os estados costeiros têm capitais litorâneas, né? E é onde a gente tem a maior densidade de população e densidade econômica também. Então, o transporte marítimo de cabotagem, ele permite, sobretudo com a utilização do container, você fazer uma distribuição relativamente rápida, segura dessas mercadorias, embora tenha alguma desvantagem ainda comparativamente ao transporte rodoviário, porque você tem que trabalhar com lotes grandes de mercadoria. Não é fácil encher um container inteiro de 12 pés ou de 20 pés. E também não se trata de um transporte porta a porta, né? Então, de qualquer forma, você tem que ter uma pernada rodoviária para chegar no porto ou para tirar a mercadoria do porto, que implica em mais um nível de impedância. Aí, falando um pouco, já falei isso aí também, né? É uma opção transporte rodoviário, sobretudo para as cidades costeiras, que dispõem de terminal de contêiner, e costuma ser um meio mais seguro e com o valor do frete mais em conta em relação ao rodoviário. O principal entrave hoje está relacionado à falta de embarcações apropriadas e capacidade insuficiente dos terminais de contêiner e de infraestrutura de acesso e profundidades limitadas nos canais de acesso. Hoje em dia, as embarcações que estão sendo utilizadas para o transporte de cabotagem, sobretudo as que não têm bandeira nacional, elas são embarcações grandes, porque como o transporte de longo curso ele tem se utilizado de embarcações cada vez maiores, as embarcações que estão entrando em obsolescência, né, elas não estão mais sendo utilizadas no transporte de longo curso, elas estão sendo direcionadas para o transporte de cabotagem. Só que são embarcações grandes para esse tipo de transporte, então elas acabam tendo algum tipo de limitação em alguns terminais de contêiner de porte menor. Não é o caso, por exemplo, de Salvador, que tem capacidade para receber esse tipo de navio. Mas em alguns portos menores acaba gerando algum tipo de dificuldade. E, obviamente, quanto mais portos você tiver acesso, mais eficiente e mais fácil fica o desenvolvimento desse tipo de transporte.
Aqui eu vou falar um pouquinho das estruturas de armazenagem que a gente tem hoje no Estado. Vocês vão ver que isso está, de certa forma, relacionado com a questão da integração, né, entre os modais. A gente percebe que a estrutura ela é muito arcaica, ela é obsoleta, os galpões são galpões antigos, em sua maioria não dispõem de grandes recursos, né, tecnológicos, nem de gestão, enfim. E as unidades de produção, elas têm capacidade de armazenamento também baixa. Elas não têm grande capacidade estática de armazenamento. A Conab ela tem alguns padrões, né, alguns padrões que precisam ser seguidos para que essas estruturas de armazenagem elas tenham algum tipo de certificação por parte da Conab. Para que elas consigam se cadastrar, então elas precisam cumprir uma série de exigências, né, na área fitossanitária e etc., também da parte fiscal, enfim. As estruturas de armazenamento que a gente tem hoje no Brasil, para essa parte de agrícolas, né? Opa, eu acho que pulou um slide aqui. Peraí, acho que pulou mais de um slide. Então, aqui a gente tem um mapa por região do percentual dessas estruturas de armazenagem que conseguiram estar aptas, né, a esse cadastramento por parte da Conab. A gente vê que o Nordeste ele não tá numa posição relativamente ruim ao resto do país, mas isso também não é uma grande vantagem, porque se você olha as outras regiões, elas na verdade têm um percentual baixíssimo de armazéns que estariam aptos. Então, hoje, no Nordeste, a gente tem cerca de 4,5% dessas estruturas que estariam aptas, e, por exemplo, na região sul, não chega nem a 0,5%. Mas isso, 4,5%, ainda é muito baixo de qualquer forma. Né? Então, não é uma coisa também que a gente possa comemorar muito. Aqui a gente fala um pouco mostra um pouco, né, a situação dos armazéns cadastrados no estado da Bahia, né? A capacidade total aqui está na ordem de 5 milhões de toneladas. Para vocês terem uma ideia do que isso representa no quadro geral de movimentação de carga, isso aí é uma capacidade estática. Obviamente você tem um giro disso aí durante o ano, né? Mas o estado da Bahia ele movimenta por ano mais de 300 milhões de toneladas de carga. Então, por mais que você gire essa capacidade, você vê que ela de qualquer forma, não está adequada para o volume de carga que é gerada no estado. Aqui, falando um pouco, né, dos tipos, aí eu vou detalhando um pouquinho melhor. Eu acredito que essa apresentação ela deve ser disponibilizada, então eu quis deixar um pouco de informações mais detalhadas para quem tiver curiosidade e tal, dar uma olhada nisso depois, mas não vou me deter aqui a esse detalhe de números, tá? Aqui, falando um pouco do Porto Salvador, que é uma instalação também muito importante para a logística e para a integração entre os modais do Estado, mas é uma instalação que, pelo fato de estar localizada dentro de uma área urbana, ela também sofre uma série de restrições, tá? Então, assim, o principal equipamento que a gente tem hoje no Porto de Salvador é o TECOM, Terminal de Containers,
tá? Que tem um pouco mais de 100 mil metros quadrados. E, além disso, tem a área da Intermarítima, que é uma área de retaguarda, que fica logo atrás, de 20 mil metros quadrados. Tá? Além disso, tem a parte do terminal de passageiros, enfim. Além dessa área, a gente tem uma retaguarda portuária na BR, que eu vou mostrar lá na frente, que ela atua como uma espécie de pulmão de contêineres, onde, sobretudo, se estocam contêineres vazios. Mas, assim, ela é uma área que tem pouca possibilidade de expansão e hoje, para os padrões modernos de um terminal de contêineres, ela já pode ser considerada uma área restrita. Tá? Por exemplo, Pecém, que fica lá no Ceará, tem um triplo dessa área. O terminal de contêineres de Pecém tem um triplo dessa área e movimenta menos carga do que o terminal de contêineres de Salvador. Suape, eu acredito que tem até mais do que Pecém, eu acho que tem cerca de 400 mil metros quadrados e movimenta um pouco mais do que o terminal de contêineres do Porto de Salvador. Aí, falando um pouco das instalações do Porto de Aratu também, né? O Porto de Aratu é um porto graneleiro, trabalha com os 3 tipos de granéis, né? Sólido, líquido e gasoso. Hoje, talvez o principal entrave lá para o Porto de Aratu não seja nem a questão da área em si, ter ainda uma disponibilidade de áreas grandes, mas o Porto de Aratu, ele hoje, o principal gargalo dele são os equipamentos que precisam ser modernizados, né? E Codeba tem um programa hoje de concessão desses terminais, onde os futuros operadores, eles vão, entre as obrigações deles, está exatamente fazer essa parte de modernização dessas infraestruturas e equipamentos. Aqui, na verdade, a parte ferroviária é o nosso principal calcanhar de Aquiles, tá? Disparado. Eu escrevi um artigo recentemente aí para o CRA, onde eu mostrava que a Bahia é bem servida em termos de rodovias, tá? Nós somos o 3º estado em extensão de malha federal e pavimentada. Perdemos apenas para Minas Gerais e São Paulo, que são estados bem mais ricos, e no caso de Minas, além de mais rico, ainda é um pouco maior do que o estado da Bahia. Temos uma capacidade portuária que é boa, não é, vamos dizer assim, talvez não seja tudo que ela poderia ser, pelas, vamos dizer assim, pelas peculiaridades geográficas que a gente tem na Baía de Todos os Santos, de ser realmente um sítio portuário fantástico, mas quando a gente considera também vamos dizer assim, a nossa Interland, que é o mercado sobre o qual o porto tem influência direta, ele está bem equacionado, tem problemas, obviamente, mas esses problemas vocês vão encontrar praticamente em todos os portos do país, até mesmo Santos tem problemas, inclusive, que eu acho que são até maiores do que os nossos, de acessibilidade marítima, de acessibilidade terrestre, também tem uma movimentação de carga muito maior, mas, enfim, a nossa questão ferroviária é disparado o maior gap que a gente tem no transporte de carga na Bahia, tá? Eu falei agora há pouco que a gente tem uma produção de transporte de mais de 300 milhões de toneladas ano no estado, e hoje o transporte ferroviário na Bahia, ele não está transportando nem 1 milhão de toneladas. Então, a gente pode dizer que isso é uma distorção gravíssima na nossa matriz de transporte. Tem a parte das instalações aeroviárias.
que são importantes também, mas em termos de volume, elas têm uma participação muito pequena, em termos de valor, ela já tem uma participação um pouco maior, mas ela não depende, assim, de uma forma, eu diria assim, visceral da integração intermodal para ter competitividade. As questões da movimentação de cargas aeroviárias, elas são um pouco mais complexas, elas estão muito relacionadas também com o transporte de passageiro, porque se usa muito, né, o transporte de carga em porão das aeronaves de passageiros para transportar carga. Então, não é uma questão que eu diria que é crucial para essa questão da integração intermodal. Aqui eu estou mostrando um pouco a distribuição do número de empregos, né, na atividade de armazenagem no país, que está relacionada à atividade logística. A gente vê que, disparado, São Paulo, mais uma vez, concentra um terço dessa atividade no país inteiro. Minas vem em segundo lugar. Paraná praticamente empatado com Minas, né? E a Bahia fica aí atrás de Pernambuco, no Nordeste, e mais ou menos empatada aí também com alguns outros estados, como Mato Grosso e Goiás. Então, assim, a gente vê que há um potencial, né, para que essa atividade se desenvolva mais no estado, mas há também uma competição feroz que a gente tem com outros estados e que, enfim, tem espaço para todo mundo, mas não é também essa facilidade toda como, às vezes, a gente vê algumas figuras públicas colocando, como se, assim, fosse quase que uma obrigação divina a Bahia se tornar um grande hub logístico para o país e tal. Não é assim. Todos os estados têm potencial também, alguns, inclusive, têm potencial maior do que o nosso. Ainda há o que explorar aqui na Bahia, certamente, mas não diria que a questão logística ou a questão de infraestrutura logística é o nosso principal entrave para o nosso desenvolvimento. Na verdade, eu diria até que está longe disso. Falar um pouco da questão dos condomínios logísticos, né? Que como falei no início da apresentação, ele tem avançado cada vez mais, esse mercado é muito promissor. Você consegue, através desses condomínios, aumentar muito a eficiência de transporte, de armazenamento, de distribuição, reduzir custos logísticos, muitas vezes, inclusive, repartindo custos com escala em que uma empresa sozinha não teria condição de operacionalizar e também não teria condição de bancar isso, né? Ou poderia estar direcionando recursos para o foco da sua atividade e não para essa atividade. Então, tem um mercado muito grande, né, para isso aí. Aqui tem uma estatística, né, de que a gente tem um estoque em 2016 a gente tinha um estoque de 12 milhões de metros quadrados de área útil construída em condomínios logísticos de alto padrão no país. Nesse mesmo ano estava ainda em construção 1.300.000 de novas áreas e mais quase 11 milhões de áreas novas projetadas nesses condomínios, tá? Com um preço que, à época, estava em torno de R$20 o metro quadrado, que gera uma renda bem razoável por metro quadrado para esse tipo de instalação. No caso da Bahia,
a gente ainda tinha uma situação bastante reduzida, essa situação mudou um pouco com a chegada de alguns empreendimentos novos, mas com a perspectiva de crescimento e de desenvolvimento de novos projetos grandes, né? O Estado tinha uma área útil aí ainda muito pequena, né, comparada ao resto do país, 445 mil metros quadrados, e ainda tinha um valor de locação menor do que a média do país, tá? Para você ter uma ideia, só em 2021 o atacarejo sozinho já absorveu uma área de 12 mil metros quadrados. Então, assim, essa situação vem mudando, vem tendo um crescimento rápido, mas a gente ainda está relativamente atrasado com relação a essas áreas de alto padrão, tá? Embora tenhamos uma área de armazenagem grande, mas como eu falei, não basta ter área de armazenagem, essa área tem que estar muito bem preparada, tem que lançar a mão de equipamento próprio, de alta tecnologia, a mão de obra também tem que ser qualificada, então tem, vamos dizer assim, um longo caminho ainda para a gente para ir se qualificando nesse mercado. Aqui eu estou falando, né, que quando se considera todos os tipos de galpão de armazenamento industrial, independente do seu padrão de qualidade, considerando também os projetos próprios desenvolvidos nas áreas de portos secos, a Bahia possuía, no ano de 2013, aproximadamente 2,5 milhões de metros quadrados de área construída, né? Ficava atrás de São Paulo, que é disparado na frente, e do Rio de Janeiro, que também tem uma área grande. Mas o problema é que essa área não é bem qualificada como deveria ser. Isso vem mudando, mas ainda não conseguimos chegar no nível que precisamos chegar. Outra situação interessante que a gente identificou como potencial bastante importante para o Estado é que a gente tem hoje uma ZPE licenciada em Ilhéus, tá? Essa ZPE está na área de influência direta do complexo do Porto Sul e da FIOL, e quando esse complexo estiver em plena operação, ele vai dar acesso direto a um mercado que é pouco falado ainda, mas que para a gente talvez seja o nosso grande horizonte futuro de crescimento para a atividade logística, que é essa região aí que abarca o próprio sudoeste do estado, oeste do estado, o norte de Minas Gerais, o centro-oeste do país, que é uma região que cresce a passos largos, e o Distrito Federal, que é uma região riquíssima também, né? Então, se a gente conseguir servir essa área toda, nosso potencial de oferecer serviços logísticos para essa região assim, do Brasil Central, ela é fantástica. Aí eu falo um pouco da questão, já havia falado isso no começo, mas de como os centros logísticos eles podem se relacionar com a questão portuária, né? A armazenagem de mercadoria em porto é uma coisa muito cara, porque as áreas portuárias elas são muito escassas e são muito disputadas, né? Então, se você consegue associar essa área portuária com um centro logístico que tem essa capacidade de apoio, isso é muito importante, tá? E gera também grandes oportunidades aí de agregação de valor, enfim. Espera aí que passou um slide aqui. Bom, aí a gente tem um exemplo de um centro logístico que funciona aqui na BR-324 e que está linkado ao terminal de contêineres de Porto Salvador. Ele funciona basicamente como um pulmão de contêineres, porque quanto mais tempo o contêiner fica no pátio de contêiner, maiores são as taxas que ele paga, então é muito
mais eficiente eu deixar esse container armazenado por um tempo num centro logístico próximo, um pulmão logístico próximo, e na hora que esse container estiver próximo a embarcar, a hora que o navio onde ele vai embarcar estiver chegando, aí eu mando o container para o terminal de container, né? Então, isso me faz melhorar a eficiência também nessa integração do transporte marítimo com rodoviário. O panorama de transporte da Bahia, ele tem grandes potenciais para esses condomínios logísticos, né? Especialmente sob o ponto de vista da matriz de transporte. Na utilização dos fluxos logísticos de entrada e os fluxos logísticos de saída, por sua vez, podem ser vistos como uma oportunidade para a integração espacial do Estado com o seu mercado consumidor. Isso aí, lá no final, eu vou apresentar um mapa onde isso vai ficar bem claro para vocês. Aqui a gente tem uma foto do terminal de container de Salvador. Chama a atenção, assim, o terminal de container, o pátio, ele está funcionando aqui atrás, mas a gente vê que o pier dele hoje já é bem maior. Eu não sei se vocês estão vendo a seta. Consegue ver a seta aí, Vanderlei? Do mouse? Não. Não? Tem alguma forma... Agora você está vendo? Bom, agora sim. Então, essa área aqui é onde você tem um pátio de container, tá? Essa área aqui é a parte do pier, que vocês estão vendo que foi feita uma extensão, né, com a construção aqui de uma ponte em concreto armado e novos guindastes com maior capacidade foram instaladas aqui. O próximo passo para expansão do terminal de containers é fazer o aterro dessa área aqui, e aí ele vai poder ocupar toda essa área aqui. Basicamente, a gente está falando em dobrar a capacidade de estocagem, né? A de movimentação, ela vai permanecer praticamente igual, porque você já tem os guindastes já estão instalados. Mas é importante também a gente ter uma disponibilidade de área de estocagem maior no porto. Aqui era aquela área que eu estava falando, de pulmão, né, onde tem ali na BR-324, que dá suporte ao TECOM. A maior parte dos containers que ficam instalados aí são containers vazios, né, que eles vão ser ovados em algum lugar para exportação, ou às vezes você acaba exportando também o próprio container vazio para algum lugar que esteja precisando desse container para fazer enfim, para fazer o embarque de carga, né? Aqui eu queria mostrar para vocês uma experiência internacional que a gente toma como modelo, tá, para esse tipo de atividade de integração multimodal. Isso aí é a plataforma logística multimodal de Zaragoza, conhecida como o Parque Logístico de Plaza, ou Plaza. É o maior centro logístico da Europa, tá? Ele fica muito bem localizado, ali ele fica entre Barcelona, Madrid, Valência, Bilbao, Bordeaux, Toulouse, fica próximo também de Marsella. Então, assim, ele tem realmente uma localização excepcional. Fica numa área que não é muito comparada a essas cidades todas que eu falei. Zaragoza não é uma cidade que chega nem perto desse nível de desenvolvimento, mas isso, nesse caso, é uma vantagem, porque cria disponibilidade de terreno barato, tá? E está num ponto de intercruzamento. Então, enfim, tem uma série de vantagens comparativas. Ela se usa muito dessa questão da intermodalidade, porque é um cruzamento de linhas de trem e de linhas rodoviárias, que, enfim, dá toda uma gama de oportunidades de integração logística das cargas que, enfim, é quase uma situação perfeita.
Tá? E é um centro que consideram, na verdade, a maior referência dele não é nem essa questão do porte em si. Além do porte, o que é que está acontecendo hoje lá na Plaza? Você tem uma série de atividades que estão sendo integradas, né, ao próprio tombo da mercadoria, ao próprio fracionamento da mercadoria, ou consolidação da mercadoria também, porque não é só o fracionamento, mas também tem a parte de consolidação de mercadoria. Às vezes você tem produções que são dispersas e que você precisa de um lugar para consolidar. E isso também é feito nessas plataformas logísticas, onde você tem hoje lá, você tem indústria de embalagem instalada lá, que faz embalagem dessas mercadorias. Tem, por exemplo, vou citar um caso aqui, você tem a Zara, por exemplo, que é um grande varejista do setor de vestuário, né, na Europa e no mundo, que tem um centro de distribuição lá, que eles importam roupas, por exemplo, da Ásia. Essas roupas vêm fardadas, assim, às vezes até em fardos embalados a vácuo para ocupar menos espaço. Chegam lá, você abre esses fardos, etiqueta as roupas, passa a roupa, dobra, coloca dentro da embalagem, aí coloca dentro das caixas e tudo. Então, assim, só nessa operação, você dobra o valor agregado daquela mercadoria só fazendo essas coisas, sem ter que produzir nada. Só agregando esse tipo de serviço, né? E aí gera muito emprego, gera impostos, gera tudo, basicamente. Aí uma foto, né? Uma foto aérea da Plaza. Aqui a gente tem a localização dela. Aqui só estão aparecendo as cidades na Península Ibérica, mas aqui, por exemplo, na costa mediterrânea da França, você tem Marselha, que é um porto também importantíssimo, e também está próximo a Toulouse, enfim. É uma localização muito privilegiada, realmente. E aqui mostra, né, todos os acessos ferroviários. Desculpa, vocês não estão vendo. Aqui a gente tem todos os acessos rodoviários e ferroviários, para vocês verem como a malha é intricada. Aqui a gente tem a plataforma e aqui a cidade. Né? Fica bem próxima, mas não fica dentro da área urbana, porque esse tipo de atividade também gera conflitos com as atividades urbanas e o ideal é que ela não fique exatamente dentro da cidade. Eu vou adiantar um pouquinho, porque eu estou vendo que eu estou falando demais e meu tempo está se exaurindo. Que tranquilo, professor. A gente vai administrando aqui, tá, doutor Matheus? Professor, vontade sua. O doutor eu também dispenso. Se puder me chamar só de Matheus, eu agradeço. Tá mas bom? fique à vontade aí. Nós estamos administrando aqui. Tá ótimo. Vamos lá. Aí, falando um pouco do potencial logístico da Bahia, né? Bahia tem componentes interessantes para a construção de um centro logístico, assim como Zaragoza. Bahia encontra-se em uma posição geoestratégica, conectando-se, né, as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. O Parque Logístico da Bahia não atenderia apenas a uma região, tá? Aí eu queria fazer uma ressalva. Eu não estou querendo dizer que a Bahia é o melhor ponto de distribuição logística para o Nordeste. Nem tampouco eu estou dizendo que seria para o Sudeste. O Centro-Oeste eu ainda tenho até uma certa dúvida. Acho que quando o complexo Porto Sul, FIOL, estiver funcionando, talvez a gente acabe se tornando realmente a grande porta de entrada para esse mercado. Mas o que eu estou dizendo é que, como
é uma situação de passagem entre Sudeste e Nordeste, isso gera oportunidade também, tá? Há uns 10 anos atrás, a SEI, aqui, que é a nossa Superintendência de Estudos e Estatística, Econômicos e Estatísticos do Governo do Estado, que é uma autarquia ligada à CEPLAN, Secretaria de Planejamento, fez um estudo do potencial logístico de Feira de Santana com o centro de distribuição para o Nordeste. Tá? Nesses estudos, normalmente, a primeira coisa que você faz é você define uma região, vamos dizer assim, de uma área de influência, que normalmente ela tem camadas, então você tem uma área de influência direta, você tem uma área direta, vamos dizer assim, onde você é praticamente imbatível, você não disputa com ninguém aquela situação, você tem uma área de influência secundária, onde você ainda tem vantagens competitivas, mas disputa esse mercado com outras áreas, e você tem uma área de influência marginal, onde você ainda tem alguma influência, mas disputa em desvantagem com outras instalações, né? Então, a primeira coisa que você determina essa área onde é o centroide de carga da região. O centroide de carga, para a gente fazer uma analogia, quando a gente estuda física no segundo grau, explicam mais ou menos o que é o centro de massa, ou centro de gravidade de um objeto, né? Então, esse centro é onde você tem um equilíbrio das massas, é onde você conseguiria, basicamente, equilibrar. Ou seja, você tem uma proporção de massa mais ou menos igual para cada lado. O centroide de carga, ele é mais ou menos isso, só que você não considera apenas a distância média entre os pontos que você quer atingir. Você vai considerar também o peso de potencial de consumo que cada ponto desse teria. Tá? Então, a gente fez um estudo procurando qual seria o centroide de carga do Nordeste. Tá? E aí descobrimos que o centroide de carga do Nordeste ele fica bem próximo a uma cidade no sertão pernambucano chamada Arco Verde. Tá? Essa cidade ela fica mais ou menos a uns 240 quilômetros de Recife e dista de Salvador um pouco mais de 520 quilômetros e de Fortaleza um pouco mais do que 540 quilômetros. Tá? Então, assim, levando em consideração só esse aspecto, a gente diria que Arco Verde e Recife seriam o bipolo perfeito para distribuição dentro do Nordeste. Tá? Só que a gente tem que considerar também que existe a carga de passagem. Muita dessa carga que é distribuída no Nordeste, na verdade, vem do Sudeste, vem sobretudo de São Paulo, de Minas Gerais, enfim. E aqui ela é redistribuída. Então, se eu jogar o centro de distribuição lá para o sertão de Pernambuco, lá em Arco Verde, e para Recife, eu acabo gerando algum movimento negativo, que seria um movimento de retorno de carga que passou, subiu até Pernambuco e agora tem que descer para Aracaju, tem que descer para Salvador, tem que descer para Feira de Santana. Então, assim, existe também um potencial grande para essa carga ser distribuída, por exemplo, em Feira de Santana. Tá? Então, Feira de Santana ela tem condições, sim, de competir em muitos casos com vantagem, em outros casos em condição de igualdade, e em alguns casos com uma certa desvantagem com essa região de Recife e, enfim, do interior de Pernambuco. Então, fiz essa ressalva só para dizer que, na verdade,
eu não compactuo de um certo ufanismo que eu vejo às vezes aí na mídia, dizendo que não, porque a Bahia está no centro do Brasil, está no centro do mundo, é o melhor ponto possível de distribuição para tudo, mas também não entendo que é o extremo oposto, que a Bahia é só um corredor de passagem, que não tem potencial para nada, e não é nada disso, não é nada disso. Tem sim espaço para a gente briga por ele, a gente disputa isso, mas reconhecemos que do outro lado também tem gente trabalhando. E a briga é difícil, na verdade. A briga é difícil. E não envolve só questões desse tipo, envolvem outras questões também, que aí passa por guerra fiscal, por outros tipos de incentivo, enfim, que entram também nessa equação e na hora da tomada de decisão do empresário. Aí continua, né, falando, já falei dessa questão desse corredor FIOL e FICO. FICO já é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que a gente está brigando muito para fazer uma integração direta entre a FIOL e ela. Hoje, da forma como está posta, a FIOL ela vai se conectar na Ferrovia Norte-Sul, em Figueirópolis, que já fica no Tocantins, e a FICO, que vem do Mato Grosso, ela se conecta na Norte-Sul, em Mara Rosa, que fica em Goiás. O nosso interesse é que a conexão da gente desça para Mara Rosa e a gente consiga fazer uma integração direta com a FICO, porque aí isso aumenta muito o potencial de atratividade da carga que vem do Mato Grosso, que é a principal fronteira agrícola que a gente tem hoje no país disparado. Então é muito importante isso para a gente. E isso melhora também a nossa situação como porta de entrada, não só de saída, mas também como porta de entrada para o Centro-Oeste. Tá? A gente tem no Centro-Oeste, você tem estados importantes como Goiás, Distrito Federal, que apesar de ser muito pequeno, é riquíssimo, então gera muito consumo ali. E tem o próprio Mato Grosso, que é um estado grande, que tem crescido muito, que a população está aumentando, que vem enriquecendo, e que é importante para a gente também. E afora isso, tem o norte de Minas, que é uma região não tão grande, não tão próspera e tudo, mas que é uma região importante também, que estaria dentro desse interlente. Aqui a gente tem um ponto de passagem do modal rodoviário para o ferroviário que é importante, seria Barreiras, né? Barreiras concentra ali muito da produção agrícola daquela região e é importante que a gente tenha uma capilaridade rodoviária que vai capturar essas cargas agrícolas, que basicamente é soja, algodão e milho também. Hoje o Oeste já tem uma produção muito importante de milho, que vem sendo, inclusive, internalizada pelo mercado consumidor nordestino, tanto para alimentação humana como para alimentação aviária. E cabe ressaltar aí também que a gente precisa melhorar a questão da armazenagem nessa região. A gente precisa realmente ter uma capacidade estática, reforçar nossa capacidade de armazenamento estático nessa região, porque a gente acredita que hoje ela já não está dando conta, então muitas vezes está obrigando o produtor a vender a mercadoria num momento não tão propício, porque o custo de armazenagem está alto e às vezes não tem nem disponibilidade dessa armazenagem. Enfim, aí eu falo um pouquinho também da parte da cabotagem, eu vou adiantar um pouquinho. E aí falar um pouco das novas possibilidades que estão se abrindo aí com novas possibilidades econômicas que o Estado está vislumbrando e que vão gerar também novas oportunidades logísticas. Né? A gente tem aqui, por exemplo, a construção de uma biorefinaria de etanol de milho,
em Luiz Eduardo, que será construída pelas empresas ICM, Impacto Energia. Tem os projetos sustentáveis, né, que estão aparecendo aí como agregadores de valor na nossa produção de commodities, que tende a crescer muito, já é muito grande a parte agrícola, tende a crescer muito a parte mineral, e de forma muito afortunada, eu diria até, hoje a Bahia também é líder na produção de energia renovável. Tá? Hoje o Estado disputa com o Rio Grande do Norte a liderança nacional na produção de energia eólica. Estamos avançando a passos larguíssimos também na parte de produção de energia fotovoltaica. Basicamente, o que é que a gente está fazendo com esse insumo importantíssimo, que é essa energia verde que a gente está gerando? Estamos jogando na rede nacional pelo mesmo preço, praticamente, que o Rio Grande do Sul joga a eletricidade que ele gera a partir do carvão que eles têm lá, que é um dos piores carvões do mundo, cheio de enxofre, cheio de cinza, e que não tem nada de verde, é totalmente cinza. E como a gente não tem hoje como absorver essa energia toda que a gente está gerando, a gente está simplesmente jogando isso na rede. Recentemente teve um novo leilão aí de linhas de transmissão, que era a ONS promoveu e que estava realmente represando um pouco, né, até o aumento dessa capacidade que a gente já tem instalada e que tende a crescer muito. Mas basicamente isso é mais do mesmo. A gente vai gerar mais dessa energia e vai jogar na rede, e essa energia vai embora sem gerar valor agregado. Mas a gente tem uma série de possibilidades de fazer coisa melhor com isso. Tá? A gente tem aí a possibilidade de entrar na cadeia de combustível de hidrogênio verde, na indústria siderúrgica, com a questão da produção de aço verde. A gente já tem produção hoje de minério de ferro no estado, não é grande, mas tende a crescer muito com a implantação dos projetos ferroviários. Tá? Hoje a Bahia está produzindo aí cerca de 1 a 2 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e tem capacidade de rapidamente chegar em 20 milhões, só com o projeto da Bamin, e agregando outros projetos aí que a gente tem já vislumbrado, pode chegar a 60 milhões de toneladas. Né? E, enfim, é um potencial enorme, mas a gente pode perfeitamente pegar uma parte dessa produção e transformar em produto com alto valor agregado aqui dentro, que seria a questão, por exemplo, do aço verde. Tá? E isso tudo gera oportunidade também para a parte de logística e de integração multimodal, porque aí a gente está falando de transporte ferroviário, a gente está falando de transporte rodoviário, a gente está falando de transporte aquaviário, e isso tudo precisa ser integrado para dar a maior competitividade possível para essas opções que a gente tem. Aí eu fiz uma lista, como, na verdade, o nosso principal calcanhar de Aquiles na integração multimodal é justamente a questão ferroviária. Eu fiz uma lista aí do que a gente tem hoje mapeado como potencial de estruturas. Aí eu falo de coisas, inclusive, muito diferentes. Tá? Então, por exemplo, aí eu estou falando dos pontos de integração no eixo da FCA. Tá? Obviamente, a FCA precisa passar por um processo de requalificação muito profundo para melhorar a sua produtividade, melhorar a sua eficiência, até a gente chegar nesse nível de começar a promover a integração intermodal. Mas, por exemplo, Brumado seria um ponto de integração, basicamente, de granéis minerais. Alagoinhas seria ponto de integração ali de carga geral,
enfim. Feira de Santana já seria uma coisa muito maior, já seria um potencial mesmo para uma plataforma logística multimodal, aos moldes, por exemplo, da Plaza, que eu falei anteriormente. Então, assim, esses pontos eles estão mapeados, mas, obviamente, cada um deles tem uma vocação e cada um deles tem um potencial diferente. Tá? Aqui eu tenho o outro eixo ferroviário, que seria o eixo da FIOL. Tá? Então, aí, por exemplo, eu tenho situações distintas. Né? Eu tenho, por exemplo, a integração com a BR-020 ficaria mais ou menos em Roda Velha, São Desidério, e no Arrojado, lá no extremo oeste do município de Correntina. Isso é basicamente integração granel agrícola. Então, qual é a estrutura que eu tenho que ter? Tenho que ter silo, tenho que ter estrutura para tombar ou para trazer fertilizante. São esses os tipos de carga que tem lógica você criar um centro de integração aí. Jiquié, por exemplo, que é onde eu tenho integração com a BR-116, aí eu já tenho potencial para ter, inclusive, um pátio de container, tá? Porque eu tenho um grande trânsito de container pela 116. 116 é nosso principal corredor de articulação, e eu tenho, basicamente, hoje, 50% da carga geral do estado transita pela BR-116. Então, eu tenho um potencial enorme ali. E aí é onde eu tenho o cruzamento da FIOL com a 116. Então, tem um potencial enorme. Tá? Eu aí vou passar agora para o último slide, onde a gente tem um mapa onde a gente consegue localizar onde estariam, né, esses principais centros. Né? Aqui, por exemplo, no oeste, eu já tinha falado, tem Roda Velha e tem um Arrojado. Tá? Isso aqui são ramais novos a ser construídos. Mas hoje, a VLI, que é a operadora da FCA e tem interesse, já demonstrou interesse em se tornar operadora do segundo trecho, né, do segundo lote da FIOL, que vai de Caetité, onde tem a mina lá da Baminha, até o oeste. Eles já pediram autorização para a construção desses dois ramais aqui. Esse ramal, que vai de São Desidério até Roda Velha, e cruza com a 020. E esse ramal aqui, que seria feito, na verdade, em duas etapas. Ele primeiro vem até Arrojolândia, depois ele iria até o Arrojado, onde faria integração também com a 020. Tá? Aqui em cima, eu coloquei aqui, ó, tem essa outra linha tracejada. Esse é um ramal que a gente estuda há muito tempo, que é o ramal de Itatim, Feira de Santana, tá? Que seria uma derivação que a gente faria em Itatim, aproveitando mais ou menos ali o traçado, seria mais ou menos pela calha do Paraguaçu, bordeando o lago de Pedra do Cavalo e passando ali próximo ao anel, na parte sul de Feira, e provavelmente seria integrado com um novo anel que está sendo projetado pelo DANIT, que retira, né, uma boa parte desse transporte rodoviário de dentro do anel de Feira, que hoje em dia já pode ser considerado quase que o centro da cidade de Feira, ou um centro expandido da cidade de Feira, esse anel de Feira. Tá? Então, tem todas essas oportunidades aqui de integração que a gente já tem mapeado e que hoje, na verdade, o maior entrave para fazer isso, eu diria que no caso da FIOL, o fato dela ainda não estar operando, e no caso da FCA, o fato dela ainda precisar de muito investimento para chegar num nível de operação
que mude, né, essa configuração que a gente tem hoje de concentração do transporte de carga praticamente 100% voltado para o modal rodoviário. Né? Isso eu falo, obviamente, a parte de transporte interior, porque ainda existe a parte de transporte aquaviário marítimo, que é importante também, mas que não está entrando aí nessa conta. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Peço desculpas, porque eu acho que eu me estendi bem mais do que eu pretendia, mas estou aqui à disposição para as perguntas. Posso me estender mais um pouco além do tempo que estava planejado, depende aí mais da disponibilidade de vocês. Como é que eu faço aqui? Encerrar a apresentação. Ok, Matheus. Não, doutor Matheus, Matheus. Primeiro, gostaria de lhe parabenizar, né? Parabenizar aí pela apresentação bastante didática, né? Da situação. Trouxe para a gente aqui um choque de realidade, né? Que realmente existe assim uma expectativa, né? Muito grande, uma expectativa muito grande no Norte e Nordeste da nossa malha logística, de todo esse processo de distribuição mais equitativa, né, das oportunidades entre as regiões. Isso é uma questão muito importante. Então, assim, a gente tem algumas perguntas aqui, né? A gente, por exemplo, o nosso núcleo, a gente sempre discute algumas questões que são importantes nos estudos que nós fazemos e deixamos aberto também as pessoas que tiverem interesse. A gente começar aqui, eu vou dar uma olhada no chat aqui, o que é que chegou de questionamento. E também nós temos aqui alguns questionamentos que o próprio núcleo de estudos aqui elaborou e que a gente vai poder ter a oportunidade agora. Estamos com o tempo tranquilo aqui, gravando aqui exatamente no nosso planejado. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. O chat aqui, alguém comentou aqui, o Charles, ele comentou das dificuldades da nossa malha de transporte, né? Se você quiser falar alguma coisa específica, assim, que diz respeito a essa dificuldade, sempre colocando, né? Das dificuldades, muitas dessas você já colocou, mas talvez seja interessante aqui nesse momento a gente ter a oportunidade de poder entender assim os projetos, né, que a Secretaria de Infraestrutura está, digamos assim, em execução ou em elaboração, projetos que estão em execução ou projetos que estão em elaboração que possa, de alguma forma, vencer as dificuldades da malha de transporte que envolve o nosso Estado. Fique à vontade para poder falar, aproveitar esse comentário aqui e transformar numa pergunta. Basicamente, Vanderlei, às vezes a gente ouve assim, coisas do tipo, dinheiro tem, o que falta é projeto, o que falta é planejamento e tal. Na verdade, eu te digo assim, falta dinheiro, inclusive, para o planejamento e para o projeto, tá? Eu trabalho aqui no setor de planejamento do Estado tem 17 anos. Tá? Invariavelmente, toda vez que eu dependi de recurso de origem do orçamento geral do Estado, esse recurso não veio ou foi contingenciado. Então você não consegue fazer planejamento nenhum, não. Ainda consigo, assim, porque existem recursos que a gente consegue por meio de programas de financiamento. Tá? Então, por exemplo, o Banco Mundial, ele financia os programas de manutenção e restauração rodoviária aqui do Estado. E aí sempre tem uma componente que é desenvolvimento institucional, e esse recurso ele é sempre carimbado. Né? Então, a gente consegue usar esse recurso porque não tem como tirar esse recurso para fazer outra coisa. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de recurso para investimento muito grande, mas muito grande mesmo. Tá? Não é essa história de que Era eu, não. Minha filha. Já fiz a pergunta. Tem um microfone que está aberto.
Eu diria a equipe aí que fez por enquanto o microfone. Tem uma mão levantada aqui do Nelson Moura. Daqui a pouco eu vou abrir. Não sei se ele quer fazer uma pergunta, mas vamos deixar aqui o Matheus terminar e eu vou abrir aqui. Tá ok? Por favor, doutor Matheus, pode falar. Então, assim, a principal dificuldade que a gente tem, e aí é importante dizer também o seguinte, que o Estado faz um planejamento macro, um planejamento em nível estratégico, com visão de longo prazo e tudo mais, mas tem foco também no planejamento que a gente chama orçamentário, que é sobre o qual a gente tem maior governabilidade. Tá? E, assim, quase a totalidade do nosso recurso para a área de transportes, ele está relacionado ao modal rodoviário. Tá? Um pouco aos terminais, terminais aquaviários, um pouco terminais aeródromos, né, regionais e tudo. E basicamente é isso. Então, assim, essa outra parte que eu estava falando, de integração entre ferrovia e rodovia e portos e tal, a gente fica muito a reboque do governo federal. Porque ou são equipamentos do governo federal, ou são concessões do governo federal. No caso, por exemplo, BR-116 é uma concessão federal, é a nossa principal artéria rodoviária do Estado. Então, assim, é necessário que haja uma gestão mais proativa, mais segura da NTT sobre 116.324. As nossas principais rodovias são rodovias federais. Principais não em termos de extensão, mas em termos de volume de carga que elas transportam. A malha estadual é uma malha alimentadora. E assim, a gente tem tido, eu diria que um relativo sucesso na manutenção dessa malha. Temos conseguido uma garantia de recursos específica para fazer a manutenção dela. Temos um fundo estadual de infraestrutura de logística que tem nos abastecido. Foi criado, salvo engano, acho que foi em 2015, e melhorou muito a condição, porque muitas vezes faltava recurso até para você fazer a manutenção. Isso é terrível, porque quando você deixa de fazer a manutenção na rodovia, no outro ano que você chega, o nível de investimento que você precisa fazer é muito maior, porque ela trincou, e aí infiltrou, e aí você teve abertura de panela, que é a gíria, né, para buraco, enfim. Então, assim, a gente tem hoje uma capacidade de planejamento razoável, eu diria, não é ideal, mas é razoável. A gente tem hoje uma boa gestão sobre o que está sobre a nossa responsabilidade ou competência orçamentária, que é a malha estadual e, enfim, alguns terminais e outras coisas. E temos procurado fazer um diálogo sobretudo com o governo federal, eventualmente com a prefeitura também. Por exemplo, Porto Salvador. Porto Salvador é uma coisa que depende de governo federal, que é CODERNA, depende da prefeitura de Salvador, depende do governo do estado. Essa conversa. Tá? Então, a gente procura manter esse nível de articulação, esse diálogo. Mas, assim, respondendo a pergunta, o principal entrave para que a gente suba de patamar é recurso. E esse recurso, em sua maior parte, é recurso federal. Então, a gente tem que disputar esse recurso com todo mundo, e esse recurso é muito escasso. Ok. Eu vou já passar aqui para o Nelson, que levantou a mão, mas eu só deixo aqui, essa semana, inclusive, existe uma comitiva, né, dos nossos secretários estaduais que estão reunidos em Brasília. Então, a gente espera que o nosso governador Jerônimo traga, né, esses recursos federais que a gente precisa, e desses recursos federais a gente possa colocar alguma coisa para... Temos tido boa sinalização do governo federal, tá certo? Porque, na verdade, eu não queria entrar aqui em assunto político, né?
Mas a verdade é que os últimos 6 anos foram muito complicados na relação com o governo federal. Os últimos 4 em especial, mas os últimos 6 de uma forma geral, e a gente foi vendo assim, a coisa piorando paulatinamente. Na verdade, nos primeiros 2 anos, paulatinamente, depois nos 4 anos subsequentes, drasticamente. E ficamos com uma série de obras paradas, obras importantíssimas, por exemplo, duplicação da BR-101 Norte. É uma obra que avançou, basicamente, eu acho que foram 20 quilômetros em 4 anos. Então, assim, para essa obra terminar nesse ritmo que ela está sendo feita, vai demorar mais de 10 anos. Entendeu? Então, agora, o que está sendo sinalizado é que não, vamos retomar com força total e tal coisa, e estamos confiantes que a coisa vai acontecer. Bom, o Nelson, ele está com a mão levantada aqui há algum tempo. Nelson, você quer fazer alguma pergunta aqui? Fique à vontade aí, o pessoal do suporte, liberar o Nelson aí, para ele fazer a pergunta dele. Pronto. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Nelson, sou de Ilhéus. Eu venho acompanhando esse projeto da FIOL desde a primeira audiência pública, na UESC, em 2006, tem muito tempo. Então, a previsão, quando eles falaram a primeira vez, era para estar tudo em funcionamento em 2012. Então, a minha pergunta, no caso, com esse novo projeto PAC, que foi até lançado, eu não sei, e os secretários estão lá, foram com alguma proposta para estar impulsionando, como você também acabou de falar, a questão da captação de recursos para isso, porque o ciclo o governo gera a oportunidade, gera um empreendedorismo, eu sou do núcleo de empreendedorismo, gera imposto, o dinheiro volta. Bem chulo, bem drástico, bem direto. E aqui a gente está acompanhando, no caso, que nem o projeto BR do Mar, que é o projeto do governo anterior, e é impossível não falar de política. A gente não pode falar de politicagem, mas tem que falar de política sim. O governo BR do Mar foi instituído, mas veio sem estrutura. Tipo, eu sou consultor, eu tive um cliente que queria trazer a indústria para aqui para Ilhéus, uma indústria de acrílico, e ele importa acrílico da China. E para isso precisa de um scanner no posto. Tivemos reunião com o pessoal, com o gerente do porto, com a Deba, e tinha a possibilidade de trazer, aqui não desce container no porto atual. Sim. E também não tem o scanner, precisa do scanner. E eles não tinham um mínimo de interesse de fazer isso. E depende justamente da logística. Aí, uma indústria deixou de se alocar na cidade por conta que não tinha logística de trazer a matéria-prima de transformação do seu nicho, do seu setor. E vocês fizeram, no caso, levaram tem proposta para esse PAC, porque vai ser aberto, acho que agora, né, em outubro, se eu não me engano, salvo engano, acho que vai ser aberto agora a questão do PAC, novo PAC, que o governo federal lançou. E eu não sei, a minha pergunta é se você tem proposta para acelerar o Porto Sul aqui. Sim. Deu uma acelerada, literalmente ficou parado 6 anos. 6 anos, tanto que meu projeto, eu era graduando, meu projeto TCC foi sobre o FIOL. Dos meus artigos que eu escrevi foi sobre o FIOL, porque a gente está aqui, eu sou filho da falência do cacau. Então, a gente tem uma estrutura física, sou filho da falência. A gente tem uma estrutura física fora do comum, o sul da Bahia. Qualquer cidadezinha pequena dessa é cacetada, é asfaltada, tem um hospital de médio porte, tem toda essa cidadezinha, essas vielas pequenas são todas asfaltadas, porque o dinheiro da CEPLAC, o dinheiro do FIOL, deu essa mobilidade para a gente. Tanto que uma cidade para outra aqui, em 150 quilômetros, a gente faz em 40 minutos. Acho que mais estruturado que aqui, só a região metropolitana, que Barreiros ainda, a própria cidade tem muita parte que não é cacetada, então a gente é desenvolvido referente a isso, mas a gente está em falência há 35 anos, ou mais. Então, o que é que o governo, para entregar esse PAC, o PAC, teve alguma proposta, já tem alguma proposta para enviar? Tem, mas eu vou lhe adiantar o seguinte, não é só o PAC não que a gente está atuando. O PAC, na verdade, é basicamente o governo federal.
tá? Mas tem atividades do governo do estado também de apoio a esse complexo. Esse complexo, na verdade, ele nasce como uma proposta do governo estadual, tá? Nós não atuamos diretamente na FIOL. A FIOL é concessão do governo federal, tá? E realmente aí o que é que aconteceu? De 6 anos para cá, foi terrível, né? Nós temos feito, a nossa parte está mais ligada ao Porto Sul. Qual é a parte do governo do estado no Porto Sul? Nós avançamos muito com a questão das desapropriações, já desapropriamos praticamente 100% da área onde será instalado o terminal da Bamin e aproximadamente 50% da área onde será instalado o nosso terminal do governo do estado. E serão 2 terminais, na verdade. Não sei se todo mundo conhece exatamente a estruturação desse projeto. Então, nós já avançamos com os terminais da Bamin e estamos um pouco mais atrasados com a nossa parte, porque o terminal da Bamin ele deve sair primeiro mesmo. E ele é mais urgente porque ele faz esse escoamento do minério de ferro da Bamin, que é, vamos dizer assim, o grande empreendimento âncora, tanto da ferrovia quanto do porto. Tá? E a Bamin agora, ela deve estar começando a mobilização para começar a construção da infraestrutura do terminal dela. Fechou, deu uma ordem de serviço, tem mais ou menos uns 40, 50 dias atrás, ou talvez até um pouco mais, para finalização, né, do lote que está mais atrasado, que é justamente esse último lote que chega aí em Ilhéus, da FIOL, deu uma ordem de serviço de 1,1 bilhão. Inclusive, teve até a participação do presidente Lula no evento, etc. Essa obra vai ser, sim, colocada dentro do PAC. A parte que já está concessionada, ela é obrigação do concessionário fazer, mas a parte que é a extensão da FIOL, que vai para o oeste da Bahia, que a gente chama de FIOL 2, que vai de Caeté até Barreiras. Essa parte ela vai agora para um novo pacote de concessões que o governo federal vai lançar. Tá? Além disso, foram feitas já as obras de acesso, com participação aqui da Secretaria de Infraestrutura, a parte de rede de elétrica e tal. A gente tem dado essa cobertura. Então, basicamente é isso. Esse eixo, eu diria que talvez de tudo que eu falei seja o mais estratégico do Estado hoje, no longo prazo, né? Obviamente que no curto prazo a gente tem que resolver alguns problemas assim que são gritantes, tipo a concessão da 324 BR-16, que é a Via Bahia. Estamos atrás do governo federal pressionando a NTT para que a gente consiga melhorar esse negócio, duplicação da 101, melhorias na 101, que passa aí pela região também, não em Ilhéus, mas em Itabuna, Uruçuca, etc. Mas no longo prazo, eu diria que esse é a menina dos olhos do Estado da Bahia, do governo do Estado, tá? E a gente vai fazer de tudo para viabilizar esse projeto. Tivemos realmente vários reveses aí nos últimos 6 anos, mas agora a gente entende que o panorama mudou. Eu queria aproveitar aqui do chat, Matheus. É o seguinte, o Judevan, né? Conheço o Judevan, é meu amigo e colega aqui da antiga Escola Técnica e da Petrobras também. Ele faz um comentário aqui, eu vou aproveitar o comentário do Judevan para fazer uma pergunta, tá? Ele faz o seguinte comentário aqui no chat. Centros logísticos modernos têm previsão de fazer investimentos em pequenas ferrovias, tipo porta a porta, que atendem seus interesses próprios, comum em países desenvolvidos. Então, eu vou aproveitar esse comentário do Judevan para te lançar aqui uma pergunta que chegou do Paulo Vila.
Paulo Vila se deve conhecer, ele é diretor executivo da Usuporte, Usuários de Portos. Então, o Paulo aqui nos mandou uma pergunta aqui, ele diz o seguinte: a reconstrução do sistema ferroviário brasileiro está em pauta na Bahia e tem se falado muito sobre a extensão da FIOR, que a gente estava comentando aqui agora, né? E mais recentemente da ligação Salvador-Feira de Santana. 2 projetos muito importantes para o Estado, porém não mais que a FCA, a única ligação ferroviária entre os portos da Bahia e Todos os Santos e as regiões produtoras do Estado. Como o governo do Estado tem tratado essa questão? Essa é a pergunta do Paulo Vila, né? Essa questão dessa ligação aí da FCA, tá certo? E a questão do uso das ferrovias, né, entre os portos da Bahia e Todos os Santos. Ele está preocupado com isso, ou seja, como que a Bahia e Todos os Santos poderá usufruir mais ainda do modal ferroviário para dar uma outra dinâmica ao porto da Bahia de Todos os Santos, não obstante ele está dentro de uma área urbana que foi observada aí por você. Então, esse seria o questionamento do Paulo Vila. Olha, a gente tem uma proposta que a gente discute com o governo federal, que é de construção desse ramal, tá? Tatim, Feira de Santana, e em Feira de Santana provavelmente reentroncaria em Santa Amaro, tá? Porque a gente entende, primeiro que é muito difícil requalificar a malha da FCA por onde ela passa hoje. Não sei. Será que eu consigo? Eu consigo compartilhar aqui uma tela do Google Earth? Você está com o microfone fechado, Não entendi. Tem alguém, não sei se tem alguém com o microfone aberto aí, mas a sua tela do Google Earth já está compartilhada, né? E vocês estão vendo aqui a mãozinha? Estamos. Tá. Então, falar um pouquinho sobre a questão de feira. Qual seria a proposta? Isso aqui é a FCA chegando em Itatim, entrando por Castro Alves, tá certo? Passando aqui em Cruz, aqui ela passa por Cachoeira, numa situação complicadíssima, e vem para Santa Amaro, tá certo? Essa região aqui, ela é terrível, do ponto de vista de solo, de topografia, é massapê, é difícil manter, são obras complicadas para você retificar, tem que tirar também trechos de dentro de área urbana, como é o caso de Cachoeira, etc. Gente, eu vou pedir desculpas, porque tem um ruído aqui de fundo alto, eu não sei se vocês estão ouvindo, a gente está fazendo uma reforma aqui na secretaria, e eu tinha dito ao pessoal que ia acabar às 11h30, então eles agora estão liberados para fazer, então vai ter que conviver um pouquinho com esse ruído, tá? Então, qual seria a ideia? Fazer uma derivação em Itatim, seguindo mais ou menos a calha do Rio Paraguaçu, contornando o lago. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui na tela? Contornando o lago do Pedra do Cavalo, né? E passando aqui na parte sul de Feira de Santana, tá? Na parte sul de Feira de Santana, a gente está projetando um novo semianel para a feira, porque o anel atual ele já está muito conurbado, né? Tem áreas dele que ficam bem dentro da cidade, então fica muito difícil a convivência desse trânsito urbano com o trânsito logístico. Então, qual seria a proposta? Fazer essa integração desse novo ramal com esse semianel sul de feira, tá? E aí poderia ter até uma plataforma logística a nível da Plaza, por exemplo, lá de Zaragoza. E aí depois a gente desce e faz a integração dele aqui já
no caminho para Santa Amaro, tá certo? Isso é uma possibilidade, isso é uma proposta nossa, de levar para o governo federal. Com relação aos acessos diretos à Baía de Todos os Santos, temos a proposta de fazer chama de canal de tráfego, que é uma ligação direta entre... Essa linha em rosa aqui é a FCA, tá certo? A FCA ela passa por dentro de Camaçari, Simões Filho, e depois ela segue para ir ter acesso ao Porto de Aratu. Tá? Tem uma proposta que é fazer uma ligação direta da FCA com o Porto de Aratu, tá? Que a gente chama de canal de tráfego. Então, isso é uma proposta nossa também para fazer essa ligação direta e melhorar esse fluxo aqui para dentro do polo petroquímico para o Porto de Aratu. E uma terceira proposta, ela foi feita pelo grupo do Estaleiro Enseada, Paraguaçu, que é fazer uma ligação entre Petim e o estaleiro deles e São Roque, tá? Que faria essa ligação, ela tem uma vantagem grande, porque, sobretudo para os fluxos que vão na direção sul, porque ela não precisa contornar mais ela não precisa fazer o contorno da Baía de Todos os Santos, tá? Então, é como se eu criasse uma entrada de serviço para a Baía de Todos os Santos, porque hoje eu estou entrando pela sala de estar, né? Tenho que passar por dentro das cidades, por regiões muito conurbadas, etc. E isso tudo gera conflito. Queira ou não queira, a atividade logística ela entra em conflito com a atividade urbana. Tá? Então, tem essas duas propostas. Tem mais algum ponto que ficou? Não, eu vou aproveitar aqui, já também com uma variação desse seu excelente esclarecimento. Tem uma outra pergunta aqui que diz o seguinte: as concessões das BRs 324 e 116 não gerou o resultado que os usuários dessas rodovias esperavam. Os investimentos previstos não foram realizados, fazendo com que ambas, 324 e 616, apresentassem pontos de estrangulamento de tráfego e também condições precárias de pavimento. Enfim, um cenário que não foi um cenário esperado. O que você acha que não deu certo nesse projeto, né, desses investimentos, dessas concessões, e o que pode ser feito para aperfeiçoar, já que nós estamos falando exatamente da melhoria do tráfego nesses modais, até mesmo para enriquecer, para nutrir essa grande Salvador, que é uma área que hoje a gente sabe que precisa ter uma revitalização na questão logística. Então, poderia explicar um pouco sobre isso? Na verdade, não são concessões, é uma concessão só. Via 324 e BR-116, da altura do anel de Feira até a divisa com Minas. Tá? Na época, se fez uma concessão com um modelo... Primeiro, assim, a proposta original... Eu lembro um pouco dessa concessão, porque logo que eu entrei no Estado, fiz um concurso público em 2004 e entrei em 2005. Foi quando essa concessão começou a ser modelada. E a proposta original do governo federal era fazer uma PPP, uma parceria público-privada. Né? Qual é a diferença da PPP para a concessão comum? Na PPP, você entende que o projeto não tem sustentabilidade tarifária, ou seja, eu não consigo bancar o nível de investimento e de operação que eu almejo somente com a tarifa cobrada ao usuário, e o ente público dá um subsídio para essa concessão. Tá? Então, a gente chama, por isso, de parceria público-privada. Então, o modelo que se imaginou na época era de uma parceria público-privada. Tá? Por algum motivo que eu não... Na época eu ainda era muito novo no Estado e ainda não tinha acesso, vamos dizer assim, a informação mais em nível estratégico. Tá? Trabalhava mais na área operacional.
Então, assim, por motivos que eu não saberia lhe dizer com precisão, mas que, segundo me contaram na época, tinham a ver com questão orçamentária, ou seja, de indisponibilidade do governo federal de bancar com esse subsídio, o escopo dessa concessão foi reduzido, tá? E ela foi transformada numa concessão normal, né? Ou seja, todo investimento deveria ser bancado pelo concessionário com os recursos que ele iria extrair unicamente da tarifa. E para piorar a situação, se escolheu um modelo de licitação que fosse simplesmente da menor tarifa. Ou seja, quem entrasse a oferecer na menor tarifa ganharia a concessão. Então, obviamente, são duas situações onde você está literalmente reduzindo o nível de investimento máximo que é possível se fazer na concessão. Tá? Então, para mim, houve um erro original, houve um pecado original na própria formatação da concessão. Depois disso, veio um operador de fora do país que não conhecia bem as características técnicas dessa nossa região, geotécnicas, eu diria. Então, assim, nosso solo, ele, apesar do ponto de vista agrícola ser muito bom, ele é muito fértil, muito cheio de componentes orgânicos, que, do ponto de vista da engenharia, ele é péssimo, entendeu? Porque é um solo que mistura orgânico com argiloso, e aí, quando chove, você tem expansão, é o famoso massapê, né, que a gente tem aqui no Recôncavo e tal. No sertão não é assim, mas uma grande parte do investimento está alocado justamente na parte da BR-324, que grande parte dele fica dentro desse tipo de geologia. E o cara não conhecia isso. O investidor, ele tinha pouco conhecimento das dificuldades. Então, ele entrou com um preço muito baixo. Entrou com um preço tão baixo que os outros concorrentes fizeram a alegação, inclusive, que ele estava com um preço inexequível. Tá? E mais tarde, o que se verificou é que realmente ele entrou com a tarifa inexequível. A tarifa realmente não sustentava o nível de investimento que precisava ser feito na concessão. E aí o que eu entendo é o seguinte: se insistiu no erro por muito tempo, que deveria ter sido feito, era proposto uma remodelagem dessa concessão com subsídio estatal para que não houvesse um aumento de tarifa, ou com as duas coisas, com um reenquadramento tarifário e também um subsídio estatal. Tá? O que eu sei que hoje está sendo pautado junto à NTT é uma proposta do atual concessionário de fazer um reequilíbrio no contrato. A própria NTT reconhece a necessidade desse reequilíbrio, isso depois de ter perdido 3 ações judiciais contra a concessionária. Então, assim, já não tem mais nem para onde recorrer. A concessionária, e eu não estou aqui defendendo a concessionária, não, eu acho que essa concessionária é um horror. Se pudesse tirar, tiraria. O governo passado tentou tirar, mas acabou quebrando a cara. Então, alguma solução precisa ser dada. E o que está sendo proposto é que se faça vamos dizer assim, uma readequação no plano de investimentos, ou seja, o concessionário apresenta um novo plano de investimentos, onde, segundo me falaram, mas aí, como essa proposta ainda não foi divulgada, não foi oficializada, eu não tenho como garantir, estariam previstos cerca de 13 bilhões de reais de investimentos nos próximos 6, 7 anos, onde se faria toda a duplicação até
até a divisa com Minas Gerais, e a requalificação também do pavimento, etc., sinalização, dispositivos de segurança, essas coisas. Ok. Matheus? Só que isso, diga, só para finalizar, só que isso vai gerar um custo também ao usuário. Tá? Ou seja, a tarifa vai subir. É por isso que eu acho que precisa que o governo federal também divida essa conta e dê algum tipo de subsídio, porque senão a conta vem toda para cima da gente. Ok. Nós já estamos já no nosso finalmente, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta, que na verdade é uma provocação que a gente tem colocado, né? É o seguinte: considerando o grande potencial logístico, não seria a hora da criação de uma Secretaria de Logística no plano do governo aqui na Bahia, a exemplo de como já existe em outros estados, como São Paulo, por exemplo? O que você acha disso? Há espaço para isso no governo? Vanderlei, eu não conheço a experiência de São Paulo. Tá? Espaço sempre há. Você, mediante uma reforma administrativa, você pode criar e descriar ou suprimir secretaria. Isso aí é uma decisão de governo. Assim, o que eu posso te dizer é que eu não vejo aí o maior problema. Tá? O maior problema que eu vejo é que eu entendo que transporte, logística, infraestrutura, de uma forma geral, tem que ser encarada como uma política de Estado. Tá? E para ser encarada como uma política de Estado, criar ou deixar de criar uma secretaria tem pouca influência. O que eu preciso, na verdade, é ter um corpo técnico qualificado, concursado. Já passou da hora do Estado contratar novos técnicos. Eu entrei num concurso eu entrei em 2005 num concurso que foi feito em 2004. Tá? Eu sou especialista em políticas públicas. Nessa mesma época foi feito um concurso para especialistas em obras públicas. De lá para cá acho que não teve mais, né? Também são profissionais que atuam na verdade. De lá para cá não houve mais. Tá? Então é necessário. São os profissionais que guardam a memória, que se especializam nesse tipo de assunto e que sedimentam a política ao longo do tempo. Tá? Não que política de governo não precisa ser feita, não estou dizendo isso. Precisa, sim, a população outorga mandato popular porque ela entende que chega a hora que tem que mudar alguma coisa, etc. Enfim. Mas acho que o maior problema é esse. E outra questão é que o planejamento ele precisa ser melhor institucionalizado. O que é que eu quero dizer com isso? O planejamento que é feito, ele precisa, de alguma forma, virar decreto, virar resolução, eventualmente virar lei. Tá? E hoje eu vejo que as coisas não caminham muito assim. Precisa melhorar, né? Então, nesse aspecto, eu acho que vale a pena, sim, fazer uma reformulação profunda. Se eventualmente se entende que a logística é um assunto tão importante que merece a criação de uma secretaria de governo, que se crie, mas, para mim, não é o principal questão que precisa ser trabalhada, não. Ok. Bom, Matheus, são tantos assuntos. Nós chegamos aqui ao final do nosso tempo, né? Até ultrapassamos 5 minutos. Eu gostaria de lhe agradecer imensamente, né, em nome do CRA, em nome do nosso núcleo de estudos, pela sua presença, né, por nos trazer aqui temas que a gente poderia passar aqui o dia todo discutindo, né, porque a gente sabe que existe realmente um grande caminho dentro da organização, do planejamento estratégico, das políticas públicas, da regulamentação, né, e a gente entende que a Bahia realmente ela tem esse espaço para avançar. E queria dizer que nós estamos com o CRA aqui à disposição de vocês, à disposição do governo, tiver interesse da gente discutir, de poder colaborar, de poder pensar junto, de poder trazer a sociedade para discutir com o governo, né, medidas alternativas, né? Você citou uma delas aí de qualificação do corpo. Eu também concordo com você, que acho que precisa sim ter essa oxigenação nos quadros de gestores públicos para organizar essas políticas públicas, né? E dizer que nós estamos de portas abertas para vocês e agradecer a todos. Se você quiser dar a sua palavra final aqui, fique à vontade, senão eu passo
para o pessoal aí do CRA, da coordenação, para que eles possam fazer o encerramento. Se você quiser fazer últimas palavras, fique à vontade. Eu tenho 2 palavras. Muito obrigado. Ok, então. Carolina, eu passo para você então aí, para você fazer as palavras finais aí e a gente poder encerrar o nosso evento, ok? Professor, também, em nome do CRA, também gostaria de agradecer ao nosso palestrante, Matheus, gostaria de agradecer ao senhor, como sempre, essa parceria muito boa, foi uma manhã de muito conhecimento. Também queria agradecer ao núcleo, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão presentes nessa manhã. E peço também que acompanhem as nossas redes sociais. Pronto, ok, obrigado. Apenas um lembrete aqui, viu, pessoal? Nós já estamos aqui bolando, pensar em novas parcerias para começar com o governo do estado, para falar sobre mobilidade urbana, viu? Transporte de pessoas dentro das cidades, integração entre ações entre governo do estado e Tem municípios. novidades aí, Né? Já que as nossas cidades estão ficando, né, cada vez mais difíceis de se locomover. Então, pense aí, doutor Matheus, pense com a gente também, se tiver alternativa da gente voltar a fazer um novo evento sobre isso. Já estamos maturando, tá? Tá certo, Vanderlei. Ok, Obrigado. então. Um Obrigado a abraço. todos, uma boa tarde e um bom final de semana, ok? Igualmente.